Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu quero falar sobre o amor fraternal. O que a Bíblia nos diz sobre o amor fraternal, né? Em 2 João capítulo 1, a partir do versículo 4 está escrito: muito me alegro por ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como te escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Então, para entender essa carta aqui, isso aqui foi escrita mais ou menos 90 depois de Cristo. Traz um tema sobre falsos profetas e também fala sobre o amor e a verdade. O que estava acontecendo? Embora nesta carta seja continuidade, há uma advertência sobre a hospitalidade dada aos pregadores itinerantes, ensinando a distinguir quem merece hospitalidade e como identificar os falsos profetas. Então o apóstolo João faz menção de um dos dois principais mandamentos deixados por Cristo. Então, entendendo, as pessoas recebiam os itinerantes, as pessoas que iam pregar, só que tinha muitos falsos profetas introduzidos no meio. E o apóstolo João está ensinando, né, embora dá o nome de uma senhora, mas ensinando a igreja a ter muito cuidado com esse tipo de pessoas, que existe nos dias de hoje também, infelizmente. Serve, a Bíblia, como diz, ela é tão atual como o jornal de amanhã. Essa é a Bíblia. Deus fala e a palavra dele ecoa hoje, ecoa amanhã e até a eternidade. Quando nós seremos retirados dessa terra, aí nós viveremos com a palavra, que é Jesus Cristo. Então, eu já falei sobre tipos de amor, hoje eu quero falar sobre o amor fraternal, dos mandamentos, né? Jesus disse em Marcos 12, a partir do versículo 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este, ele resumiu em 2 mandamentos, toda o número de leis que existe na Bíblia, né? O segundo mandamento é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que esse. Ao que disse o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não está longe do reino de Deus. E ninguém ousava mais interrogá-lo. Num debate, Jesus resumiu, e o apóstolo João, falando sobre a hospitalidade aos itinerantes, para terem cuidado, né, por esse amor de Deus estar sobre as nossas vidas, para não cair em laços, né? A verdade é que, se o amor entrar no coração e mente da pessoa, ele irá praticar todos os mandamentos com facilidade, pois entrará a lei áurea. O que é a lei áurea? Né? A lei áurea está em Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-os vós também, vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Se você tem o amor de Deus e pratica a lei áurea, você não vai fazer mal às pessoas. Porque aquilo que você não quer para você, você não vai querer para as pessoas. Você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai fazer aquilo que você não gostaria que fizesse contra você. Inclusive, esses dias eu tive até um episódio, acho que foi no domingo ou na segunda-feira. Acho que foi na segunda-feira. Tive um diálogo em família e recebi uma informação que uma pessoa próxima de nós, né, ela teve atitudes ruins a meu respeito, falando coisas que me entristeceram muito. Eu fiquei um pouco triste, né? E pratiquei Mateus 6,6, né? Mateus 6,6 fala para você ir orar, fechar a porta do quarto. Eu venho para o jardim secreto, eu venho conversar com o papai aqui para receber as diretrizes, né? Para ver o que ele fala no meu coração. E conversei com Jesus o que eu deveria fazer, né? Cheguei a bloquear a pessoa naquele momento, fiquei, vou bloquear essa pessoa aqui, porque não é a primeira vez que toma atitudes assim. A gente tem um coração de gratidão, mas o amor de Deus está sobre a minha vida. E conversando com Deus, o que eu fiz? A conclusão é que eu acabei desbloqueando a pessoa. Vou diminuir a intensidade de intimidade, né?
e continuar orando pela vida da pessoa, porque cada um dá o que tem, cada um dá aquilo que está dentro do coração dela, né? Porque a gente tem que se perguntar como Jesus Cristo agiria em determinadas atitudes. E diante do mau caráter da pessoa, em relação a agir, não é só comigo, é com outros membros da família, ela também age da mesma forma. Eu me lembrei, na época que eu congregava com o pastor Davi Coelho, auxiliava ele num projeto que chamava Rede de Homens. Ele contou uma fábula do escorpião e do sapo. O escorpião queria atravessar do outro lado da lagoa e ficou tentando convencer o sapo que subisse nas costas do sapo para poder chegar do outro lado da lagoa. E o sapo, já meio carejado, não quis cair na lábia do escorpião. E o escorpião: não, vamos lá, vamos chegar do outro lado, me ajuda, eu não vou fazer nada com você não. E o sapo cabreiro, porque o escorpião é extremamente venenoso, mas acabou cedendo, subiu nas costas, deixou o escorpião subir nas costas dele e foram atravessando lá. Quando estava no meio do lago, o escorpião, puf, picou bem, igual ao corvo ataca a águia, ficou bem nessa região aqui do sapo. E o veneno do escorpião foi paralisando o sapo, e o sapo: puxa, vai morrer nós dois, por que você fez isso? A resposta do escorpião foi: é a minha natureza. Então tem pessoas, irmãos, que é só natureza, é só Deus para mudar a natureza dela. Tem um caráter ruim, não tem um caráter, você vira e mexe, ela vai. Então qual que é o fato? Não cair na conversa do escorpião, se afasta, né? Você continua amando a pessoa, continua manifestando o amor de Deus e se afasta, não fica envolvendo, porque vai agir, enquanto não tiver uma libertação com Deus, ela vai agir da mesma forma em outras circunstâncias. Então não caia no conto do vigário, não seja o sapo da história em circunstâncias como eu estou compartilhando com vocês, semelhante a esta. Enfim, vamos ver aqui o que a Bíblia nos ensina sobre o amor. Está em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. A Bíblia dizendo: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, esse amor de Deus sobre as nossas vidas. Havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Esse corpo corruptível será aniquilado e nós receberemos um corpo glorificado, livre de todas essas mazelas. Quando eu era menino, versículo 11 de 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. A gente precisa ter maturidade para agir em cada circunstância que no dia a dia a gente vai se deparando. Por isso que o manual do ser humano é a palavra de Deus. Ela nos ensina constantemente. Um texto de 90 depois de Cristo fala aos nossos corações nos dias de hoje. Porque agora vemos como por espelho e enigma, mas veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Só o amor de Deus que nos transforma, né? A centralidade do amor de Deus muda a nossa vida, porque Deus é amor. Logo, as respostas para essas pessoas maldosas e sem amor ao próximo, como eu citei, é a gente conhecendo o amor, porque a gente vai entender que a pessoa que não tem amor
está faltando algo na vida dela. E o que está faltando na vida dela? Vamos entender pela palavra de Deus. 1 João 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Então eu fecho esse devocional, você vai se deparar com circunstâncias semelhantes a que eu passei, é mundo, é vida, né? Então, pratica o Mateus 6,6, pergunta como Jesus agiria na circunstância a qual, quando as pessoas não agem convenientemente contigo, continue com gratidão, né, ao que as pessoas fazem por você. A verdade é que às vezes o ser humano ele é muito complicado, a pessoa às vezes faz alguma coisa por você, mas o coração, quando não tem o amor de Deus, ela se sente no direito de poder te machucar depois. Então fique esperto, não deixa o escorpião subir nas suas costas, porque vai te dar problema, entendeu? E eu fecho esse devocional com a maior manifestação de amor de Deus para com toda a humanidade, incluindo eu e você, que está no versículo mais lido da Bíblia, num dos versículos mais lidos da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pega a visão do canal do Guerreiro, receba o amor de Deus, tenha o amor de Deus na tua vida, porque sem conhecer o amor de Deus, nós estaremos praticando as mazelas da vida. Jesus resolveu em 2 mandamentos: buscar a Deus com toda a tua força, com todo o entendimento, com todo o teu amor, com toda a tua compreensão, e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso se resume os mandamentos a qual a Bíblia passa para a humanidade. Não seja o sapo, não deixe o escorpião subir em cima de você, que o bicho é traíra. Pega a visão do canal do Guerreiro.